A ideia do Cineclube surgiu, e a própria proposta é que ele seja um diálogo entre amigos. Surgiu um diálogo entre eu, o Ian, o Salsicha, e a gente sentiu muito essa necessidade de viver uma experiência que a gente já tinha vivido em outros momentos, de assistir filmes, né, filmes relevantes na história do cinema, e conversar sobre esses filmes. Né? A gente gosta muito de cinema, a gente gosta muito de conversar sobre cinema, ou de trabalho também nessa área. Então a gente queria se encontrar, assistir filme e debater sobre filme. E a proposta do Cineclube é exatamente essa, né? Reunir pessoas que gostam de cinema, que talvez trabalhem no cinema, ou que vão se aprofundar, vão virar pesquisadores nessa área, ou simplesmente têm um interesse de se envolver mais com essa arte, né? E se encontrar para conversar, né? Trocar bibliografia, trocar referências, né? Fazer análise da linguagem dessas estéticas. Então esse é digamos assim, o mote, né, que nos uniu para pensar nessa mostra. O impacto que eu espero é movimentar o circuito, né? Trazer pessoas interessadas no cinema, quem sabe estimular pessoas a se aprofundarem até mesmo na produção ou na apreciação, na crítica, mas sobretudo fomentar a apreciação, digamos assim, não só enquanto entretenimento, mas enquanto arte e enquanto objeto mesmo de uma reflexão um pouco mais aprofundada, né? de um diálogo, de um diálogo mais denso, digamos assim. Esse é nossa meta principal. O processo de escolha se deu como uma pré-seleção. A gente pensou em ciclos, né, justamente para ter um pouco mais de acúmulo, um pouco mais de aprofundamento, de assistir vários filmes com a mesma estética, ou que dialogam entre si, né, num determinado período histórico. Então esse foi um dos critérios, por isso que a gente estabeleceu 4 ciclos. A gente resolveu começar por um ciclo brasileiro, a gente está no Brasil, e começar pelo ciclo do cinema novo, né, que eu diria que é talvez o ponto alto, né, talvez um dos pontos mais altos, mas talvez o ponto mais alto da cinematografia nacional. Esse foi o critério, né. E o filme de hoje, justamente porque é um diretor que ele inaugura, com todos os outros diretores, de certo modo, tem como uma referência inaugural. O próprio Glauber tem como uma referência inaugural. Então esse foi o nosso critério de começar justamente por esse filme, né? Nós vamos ter também outros ciclos depois, né? Mas a gente vai começar pelo ciclo brasileiro, porque faz parte da nossa própria cultura, do nosso próprio modo de pensar o audiovisual. O cinema novo, ele impacta mesmo as outras expressões, sejam elas do audiovisual mais de entretenimento, de consumo, seja os filmes mais de circuito mais artístico, posteriores. O cinema novo, com certeza, influenciou todos eles. Bom, claro que tem um início pelo consumo de um filme, por ser uma arte bastante comum na vida do ser humano, essa apreciação, né, por música, por cinema, por filmes. E assim, eu gosto realmente muito de filmes, eu consumo bastante, eu assisto bastante filmes. E a vinda aqui, eu não pesquisei, na realidade eu nem voltei para o filme, eu não tô me importando com quais filmes serão exibidos, assim. A minha vontade justamente foi vir na sorte, para ver, conhecer esse filme, o que vai acontecer aqui, eu não sei, eu não previ nada.
Isso me chama bastante atenção, né? Não vim no desconhecido, para refletir no depois, né? Nesse momento do debate, de uma maneira neutra, assim, sem nenhuma intervenção, a não ser poderia ser um filme que eu já tivesse assistido, né? Nesse caso, não. Então, essa vontade de assistir, de apreciar, de debater, de conversar sobre o filme depois, é, para mim, muito precioso. A experiência foi, primeiramente, espacial. O ambiente que eu cheguei foi bastante acolhedor. Eu fiquei surpresa com algo tão bem organizado para tal situação. E o filme em si me segurou demais. Eu gostei muito de ter assistido. Eu posso dizer que tá um filme para eu já assistir em breve, assim, de novo, degustar ainda mais. Aliás, está acontecendo agora o debate que eu participei bastante. Eu dei uma folguinha porque eu tive que me controlar lá com uma fala, que eu exagerei acho que um pouco nos apontamentos. Então, amei. Foi o primeiro dia para que eu venha todos os outros, com certeza. Beleza, e você pretende vir mais vezes? Isso. Eu acredito que eu venho em todas, viu? Até mesmo porque eu sendo londrinense, né? Eu tava sentindo falta, assim como tantas pessoas, de uma programação, assim, fixa, como nós já tivemos tantas outras em Londrina, né, em outros tempos. Então é algo que é de quinta, assim como poderia ser de sexta também. Um ambiente, assim, cultural, confortável para conhecer pessoas, para vivenciar os espaços, as vilas, as culturais da cidade, contribuir também para a manutenção do espaço, para a sobrevida do espaço. Nós precisamos ocupar os espaços, ainda mais quando é algo tão valoroso, é algo gratuito. Então, tem uma série de fatores, não só o apreço pelo cinema, mas esse apreço pelo consumo, pela cultura, por apoiar projetos, por participar e pela vontade de que o projeto cresça, né? Então eu vou continuar vindo e vou trazer pessoas, com certeza. Eu acho que Londrina tem um buraco em relação a lugares para discutir cinema. E o Cineclube apareceu num momento legal porque muita gente curte cinema aqui na cidade, gosta de falar de cinema e falta muito o local físico para a gente conseguir fazer isso. Então, o Cineclube apareceu como algo que me chama a atenção porque vai propiciar isso para quem curte, para quem gosta de discutir, gosta de conversar sobre isso. Com certeza. A ideia é vir semanalmente, não sei até dependendo dos horários de trabalho, né? Mas eu pretendo me organizar para conseguir vir toda semana e realmente sentir essa ideia dos organizadores de cada semana somar mais para as discussões e caminhando na história do cinema brasileiro, né? Então, com certeza. Então, a ideia do Cineclube surgiu em conversas assim, e aí eu cheguei com contato com o Abílio, a gente já tinha se conhecido, e aí veio de uma necessidade de criar um espaço de conversa, de criar um espaço de estudo, que eu já tive uma bagagem assim, eu estudei cinema e antes de estudar cinema, foi a forma de estudar, foi em cineclubes, então eu queria muito trazer algumas experiências e propostas que eu tive desse cineclube, e aí encontrei o Abílio como parceiro, que tem um conhecimento muito da hora de vários campos, né, do cinema indiano, da semiótica, que a gente afiou a conversa e resolveu estruturar o cineclube, e aí colocamos o Naná, o Salsicha e Traro para empreitada aí.
Então, o processo de escolha dos filmes a gente resolveu fazer, né, uns 4 recortes, 4 ciclos. Dois ciclos, eu vou falar, eu encabecei ali, que é do cinema novo, do cinema marginal. E a escolha dos filmes, eu optei por fazer filmes para cada diretor que tivesse uma importância e que fossem de momentos diferentes, assim. Assim como hoje a gente trouxe Como Era Gostoso no Francês, eu quis trazer o Vidas Secas para entrar, né, nesse debate, nesse duelo, porque ele representa exatamente o início do cinema novo e o Como Era Gostoso no Francês, quase o fim do cinema novo. E são momentos diferentes que já transparecem a linguagem do que o cinema novo tinha como proposta. E então fiz esse recorte e tive essa ideia de trazer a votação para que seja dinâmico e tenha essa interatividade com o público e que a gente possa alternar e que seja, né, de um processo de fundo, de uma sessão para outra. O Cineclube, essa versão do Cineclube, ela resgata um pouco de várias outras edições que foram feitas ao longo da Escola de Boal. Ao longo de 20 anos, nós tivemos a presença de alguns cineclubes aqui na Alma. É uma linguagem do cinema, uma linguagem que marcou a história da vida do Lynch todo esse tempo. Então, para comemorar os 20 anos, o Ian trouxe essa proposta e juntos a gente elaborou um projeto que tivesse muito a ver com esse cinema mais de autor e com os processos que a gente já viveu com o cinema aqui na Alma.